Olá, bom dia. Que Deus e o céu te abençoe. Que o Pai, Filho e Espírito Santo esteja na sua vida. Que eu e você, neste momento, estejamos colocados debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da mão do onipotente Deus. E que nossos caminhos sejam guardados na entrada e na saída. Quando acordar, o Senhor é conosco. Quando for dormir, o Senhor é a nossa guarda. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a sombra do Deus Altíssimo esteja a cobrir as suas vidas no dia de hoje. Estamos em mais um momento de oração. Quando nós estamos em um propósito, 40 dias em orações. E eu chamo você, venha, vamos juntos buscar a Deus em oração, todos os dias, na parte da manhã, primeira oração, e após às 18 horas, a segunda oração. Se até mesmo Salomão, um dos reis mais ricos que já pisou na terra do Oriente, Salomão, um dos reis mais ricos de toda a história, Salomão dobrava os seus joelhos e orava ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Salomão, que era rei de toda a terra, orava a Deus, por que nós não iremos orar? Nós, simples mortais. Então, nosso exemplo de fé vem de Abraão, Isaque, Jacó, de Elias, de Eliseu, de Samuel, de Daniel, de Pedro, Paulo, João, o apóstolo Paulo, André. E nós cremos que Abraão, ao se encontrar com Melquisedeque, ele reconheceu em Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão não tinha a obrigação. Abraão não tinha igreja para frequentar. Hoje nós temos. Abraão não tinha um templo para ir adorar a Deus. Nós temos hoje. Abraão não tinha uma religião. Hoje nós podemos escolher e viver a religião que quisermos. Alguns são evangélicos, outros católicos, outros espíritas, outros muçulmanos, outros judeus. Cada um escolhe a religião que deve seguir. Eu escolho seguir Abraão, nosso pai na fé. Abraão, ele apresentou todos os seus dízimos a Melquisedeque, o sacerdote. E Abraão cumpriu a palavra de Deus que diz: trazei todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento na minha casa. Este é o objetivo do dízimo. O dízimo não é invenção do homem, não é invenção de pastor, de padre, bispo, igreja, de religião. O dízimo não é invenção humana. O dízimo é um ato de fé, criado por Abraão, aprovado por Deus e o seu sacerdote Melquisedeque. Quando Abraão apresentou todos os seus dízimos a Melquisedeque, o sacerdote, a Bíblia diz que Melquisedeque aceitou os dízimos de Abraão e o abençoou com pão e vinho. Quem foi que abençoou a igreja milhares de anos depois?
lá em Jerusalém, antes de Jesus ser crucificado e mesmo após a crucificação na sua ressurreição. Ele andou 40 dias no nosso meio após a ressurreição. É por esta razão, é por esse motivo, é por esta razão e por esse motivo que a igreja, ela não é abatida, ela não cai, ela não é destruída, a igreja não para. O mistério da igreja, por que ela não para? Por que durante toda a história ninguém conseguiu destruir a igreja do Senhor Jesus? Porque após a sua morte e ressurreição, ele andou no meio do povo. Durante 40 dias ele caminhou. A cidade inteira viu ele morrendo na cruz. E depois, ao terceiro dia, aconteceu o impensável, o incrível, maravilhoso, incompreensível. Ele ressuscitou. E vivo de novo. Coisa que jamais tinha acontecido. Nunca houve na história um homem que morresse na cruz voltasse à vida. Ele foi o primeiro. Ele foi o único que morreu na cruz e voltou à vida após o terceiro dia. As mulheres foram ao túmulo para ungir o seu corpo. Ali encontrou 2 anjos assentados sobre uma grande pedra. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Elas se assustaram. Mas como assim? Ele não está mais morto. Ele vai adiante de vós. E elas ficaram assustadas. Como alguém morreu e agora está vivo? Jesus ressuscitou. E após a ressurreição, ele caminhou 40 dias. 1 mês, mais 10 dias. Ele ficou 40 dias caminhando, conversando e mostrando para todos que ele venceu a morte. Então aqueles que o viram morrer na cruz e depois conversaram com ele, vivo, andaram com ele, se alimentaram com ele, estiveram com ele durante 40 dias. Estas pessoas não tinham como convencê-las do contrário. Eles foram jogados aos leões, nas covas. Eles foram assassinados, crucificados, perseguidos, mortos pelo sistema romano, mas nenhum deles voltou atrás, nenhum deles negou a Cristo, nenhum deles podia negar o que os seus olhos tinham visto. Nós hoje somos privilegiados porque cremos. E o que diz o Senhor hoje para nós? O mesmo que ele disse para Abraão: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. O seu dízimo deve ser entregue nas mãos do sacerdote, nas mãos do pregador, nas mãos daquele que vai levar a palavra de Deus. Entregue os seus dízimos nas mãos. Aprenda com Abraão. Não coloque numa caixa, não coloque num objeto, mas aprenda com Abraão. Entregue nas mãos do sacerdote. E diga: este é o meu dízimo que eu estou honrando a Deus com o meu dízimo. O sacerdote receberá o seu dízimo em mãos e o abençoará.
com a palavra da verdade. E a Bíblia diz: trazei os dízimos, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Você que é dizimista, faça prova com Deus. Ele vai abrir a janela do céu e derramar bênção tamanha sobre sua vida, sua casa, sua família. No reino de Deus, disse Jesus, há muitas moradas. Ele falava de moradas espirituais, casa espiritual, lugar espiritual. E lá tem janelas no céu, janelas que estão fechadas para quem não é dizimista. Mas a janela do céu, elas estão abertas para você que devolve o seu dízimo. E a promessa de Deus, além de abençoar você, ele diz: também por amor de vós repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o espírito da escassez e da miséria. Será arrancado na minha vida, da sua vida, através do poder da oração. E a nossa felicidade é ter a justiça de Deus e a certeza de que Ele é justo e bom. Ore comigo. Vamos orar a palavra. Vamos orar o Salmo número 1. Ore comigo, Salmo. Repita pela fé. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhante à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não existirão no juízo, nem pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Guarde esse conselho na sua alma, no seu espírito. Esta foi a nossa oração da manhã. Logo mais às 18 horas voltaremos em oração. Estamos orando 40 dias na presença do Senhor. Junte-se a nós nesse projeto de oração. Junte-se a nós, disse Jesus. Ide, portanto, de 2 em 2. Seja mais um para orar, para buscar, para clamar e para receber. Para quem não sabe, eu sou o pastor Arantes. E nós estamos em 40 dias em oração. Vamos junto orar e buscar a Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos.